Olá, tudo bem? Lucas Braga aqui. E nesse vídeo a gente vai mostrar para você a nova funcionalidade do Wood Orça Mais. Apresentamos para você a nova solução para a geração de orçamentos baseados em projetos. Tá? Então, basicamente, a gente tem essa nova funcionalidade já disponível na plataforma em fase de validação. Primeiramente, você acessando a plataforma, a gente tem a opção aqui no menu por projeto. A gente acessa a opção, né, clica sobre ela e vai abrir essa página para a gente. Então aqui, ó, nós temos várias informações, né, dentro do sistema para você entender de fato como funciona. Nós temos aqui o mini tutorial, onde a gente ensina basicamente ensina basicamente todo o processo, tá, de geração do orçamento, tá, para você usar o fluxo dentro da plataforma. Aqui dentro tem todas as informações disponíveis para você acessar e gerar o seu orçamento, tá bom? Então você dá uma lida nessas informações que são muito importantes. Mas de fato esse vídeo é para mostrar para você como você vai gerar um orçamento baseado no projeto, tá? Basicamente a gente tem essa opção aqui, a gente vai preencher primeiro com o nome do cliente. Então eu vou colocar aqui Lucas. Telefone, eu vou colocar um telefone fictício, sem informação. Projeto, vou colocar aqui cozinha. Quantidade de projetos, apenas um projeto. Aqui pode colocar o endereço do seu cliente. E aqui a descrição desse orçamento, tá? Então, basicamente eu vou preencher como teste só para a gente validar esses campos, tá? Vou dar um próximo, tá? E aqui ó, é muito importante essa etapa. Você vai adicionar os ambientes que você vai estar orçando no seu projeto, tá? Então aqui no caso você pode colocar aqui o ambiente sala, um exemplo, tá? Eu quero mais de um ambiente, vou orçar mais de um ambiente. Adiciono novamente o ambiente 2, cozinha, tá? Feito isso, não tenho mais ambientes, vou para a próxima página. Clico em próximo. Aqui é uma parte muito importante, tá? Então preste bem atenção, porque aqui a gente vai explicar passo a passo o que você vai fazer, tá bom? Aqui a gente vai adicionar o markup, tá? Do projeto. Então, esse valor aqui ele vai ser acrescentado, né, dentro do orçamento, tá? Então, ele é baseado em porcentagem, então você pode colocar aí variando, né, conforme for o markup que está a sua região hoje, né? Você pode colocar o valor baseado aí das possibilidades que você atua aí no mercado, na sua região, tá? Vou deixar padrão aqui 10%, tá? Aqui é muito importante, precificação salva. No caso, são as precificações que vai ser cadastrado aqui nesses campos abaixo, tá? Então, no caso aqui, ó, a gente vai fazer o seguinte. Eu tenho uma precificação salva aqui já, mas eu vou criar uma nova, tá? Então, aqui é um exemplo. MDF chapa. No caso, eu vou trabalhar com MDF de branco, 15 milímetros, tá? Então, aqui, ó, espessura, eu vou deixar 15 milímetros, tá? Beleza. Agora a gente vai precisar calcular esses valores, tá? Então a gente tem essa calculadora dentro do sistema, onde você vai poder cadastrar, né, calcular os valores do material que você vai cadastrar aí no seu orçamento, tá? Então, a gente vai cadastrar aqui um exemplo. Você vai colocar aqui o preço da chapa hoje atual aí na sua região. No caso, vou colocar aqui R$ 500, tá? E aqui, ó, vai ser a área total da sua chapa em metros quadrados, tá? Então, você vai calcular aí o tamanho da chapa, né? No caso, a gente vai fazer uma simulação, né? 2,75 vezes 1,85. Então, 5 metros quadrados. Então, aqui eu vou colocar 5,5, tá? E aí, a gente já dá o valor final aqui pra gente, que é R$ 90,91, tá? A gente vai usar esse valor para ele ser inserido aqui no nosso campo, tá? Então, vou usar ele aqui, automaticamente ele já vai aplicar aqui pra gente esse valor, tá? Aqui em fita de borda é a mesma coisa. Você vai colocar a metragem, né? Perdão, o valor da fita de borda, um exemplo, R$ 100, né? A quantidade de metros, um exemplo, vem 100 metros na nossa fita, então seria R$ 1 o metro, tá? Então aqui a gente vai usar, ele automaticamente vai preencher aqui pra gente, tá? E tamponamento, você vai calcular o valor por metro quadrado do tamponamento, tá? No caso, se você trabalha com tamponamento madeirado, você pode cadastrar esses valores baseados aqui no orçamento, tá? Então, exemplo, vamos ver que supor que a chapa está R$ 500, tá? Então, o metro quadrado dessa área, da nossa chapa, vamos supor que ela seja a mesma coisa da nossa chapa aqui de MDF, tá? Total 5,5. A gente vai colocar 5,5. Então, o metro quadrado desse nosso tamponamento ele vai sair por R$ 90,91, tá? E automaticamente a gente clica em aplicar, ele vai aplicar aqui pra gente, ó, no nosso tamponamento.
Então, o custo aqui desse material vai ser de R$ 90,91, tá? Isso aqui é só um exemplo, tá? Então, você vai precisar calcular exatamente como, de fato, esses valores vão ser aplicados aí no seu orçamento, tá? E aí, você vai cadastrar de acordo com as informações de custo que você tem aí na sua região, tá? Então, essas informações que eu estou inserindo são basicamente testes só para a gente mostrar como você vai configurar, de fato, para você utilizar nos seus orçamentos. Feito isso, finalizei aqui o nosso orçamento, né? O custo dos nossos materiais, tá? E aqui eu vou colocar tamponamento madeirado, tá? Espessura do tamponamento você pode colocar de acordo com o que você trabalha. Vou colocar aqui 15 milímetros, tá? E aqui a gente vai configurar as configurações avançadas do nosso tamponamento, tá? Aqui você vai colocar a ultrapassagem dos lados, tá? Em milímetros. Então aqui, ó, quanto tamponamento ultrapassa lateralmente de cada lado. No caso, como eu estou trabalhando com um acabamento de 30 milímetros, né? Eu vou colocar aqui 30, né? Que passa 15 milímetros para cada lado, tá? Ultrapassagem na vertical, mesma coisa, tá? Folga a folga, né, da porta em milímetros, que é a ultrapassagem na profundidade do tamponamento, tá? Então, eu vou colocar aqui 20 milímetros, eu quero que ele fique 2 centímetros, né, para frente do nosso móvel, tá? Basicamente, você vai configurar de acordo com as suas configurações atuais, tá bom? Recuo do fundo, também você vai colocar aqui em milímetros, tá? Aqui você vai escolher os lados, né, que você quer que esse tamponamento fique, se ele seja dos 4 lados, topo, base, né? Apenas laterais, apenas topo e apenas base, tá? Então, vou colocar aqui os 4 lados, tá bom? E a altura mínima do móvel para incluir esse tamponamento automaticamente, tá? Então, pode deixar aí 40, né? 400 milímetros, tá? Essa é uma configuração base, né? Para você conseguir gerar os tamponamentos aí nos seus móveis, tá bom? E aqui o custo que a gente já fez o cálculo, tá? E aí também você pode colocar o custo de instalação, tá? Então você pode colocar a mão de obra aí para instalar esse tamponamento no móvel, tá? Se você quiser calcular isso, perfeito? Agora a gente tem a opção do custo do MDF, tá? Que foi que a gente configurou, 90,91 também, tá? R$ 1 da fita de borda. Aqui você vai colocar o custo da dobradiça, tá? Vou colocar aqui 2,50, só um valor fictício, tá? Custo de corrediça, o par, vou colocar aqui R$ 8, tá? Puxador, você pode colocar o custo de unidade do puxador aí, tá? Se você não quiser configurar também, colocar nos próximos orçamentos como um custo extra, também é possível colocar, tá? É só se você quiser, se você tiver um custo aí de um modelo de puxador específico. Você pode colocar aqui que ele vai calcular automaticamente baseado em portas, tá? E gavetas. Custo de mão de obra por hora, tá? Você também pode colocar aqui horas por módulo, quanto você gasta para produzir esse módulo, né? Você pode colocar aqui também, tá bom? O tempo que você gasta, né, de horas por módulo para construção. Então ele vai calcular esse valor aqui de horas no custo da sua mão de obra, tá? Ele vai calcular tudo isso baseado nesses valores por hora aqui, tá? E aqui a altura de frente de gavetas, tá? Você pode colocar aí também que é em metros, tá? Lembrando que sempre tem as informações aqui, ó, altura de frente de gaveta, M seria metros, tá? Aqui seria o metro quadrado, né? Aqui unidade, aqui o par, tá? Aqui hora, né? O valor por hora, horas do módulo, né? Que seria o tempo, e aqui o valor em metros, tá? E aqui você pode salvar esse modelo para você utilizar nos próximos orçamentos. Então, eu vou colocar aqui, ó, vou colocar teste 1, tá? E aí eu vou salvar essa precificação. Salvei ela, automaticamente ela vai dar aqui uma mensagem para a gente salvo. E aí a gente pode ver aqui, ó. Se a gente for aqui, a gente tem opção salvo aqui, teste de hoje. A gente aplica essa precificação, tá? Feito isso, terminei de configurar. Agora eu vou para o próximo, né? E aqui, ó, a gente tem as opções aqui, ó, ambiente de destino. Você vai escolher o ambiente que você quer inserir os módulos, né? Que você quer cadastrar. E você vai adicionar esses módulos dentro do seu orçamento. Então, um exemplo. A gente tem aqui o padrão banheiro, né? Ele vem já pré-selecionado, mas você pode escolher os outros ambientes aqui, tá? Cozinha, escritório, geral, lavanderia, personalizado, quarto, closet, sala e sala escritório. Então, lembrando, aí você pode ver tem os módulos pré-cadastrados, né? Com informações de portas, armários inferiores, gabinete de pia, né? Gaveteiro, 3 gavetas, né? Enfim, tem vários módulos aqui que você pode já
inserir aí baseado nas medidas que você inserir, tá? E aí a gente tem a opção de personalizado, onde você pode personalizar o módulo, tá? Então, se você quer personalizar um módulo específico, você vai poder criar ele aqui e adicionar no seu orçamento, tá? Mas eu vou aqui o armário inferior de uma porta e vou adicionar, tá? E aqui, ó, lá na nossa cozinha, eu vou adicionar novamente só um armário aqui de uma porta só para a gente ter eles aqui no nosso orçamento, tá? Então, feito isso, adicionei nos dois ambientes, vou dar o próximo aqui, tá? Cliquei em próximo, a gente vai poder configurar essas informações, como largura, altura, profundidade, quantidade, né? Componentes, portas, prateleiras, dobradiças, tipo de puxador, tem uma galeria aqui bastante informações sobre puxadores, né? Você pode colocar aí, lembrando que todos os puxadores vão ser orçados baseados naqueles valores que você cadastrou no passo anterior, tá? E aí, se você quiser adicionar um puxador novo, né? Um modelo específico aí que não esteja cadastrado, você pode vir aqui e adicionar ele como um item extra, tá? Mas voltando aqui, a gente vai precisar fazer algumas configurações, tá? Baseou, finalizei, não, tá tudo certo, não vou alterar mais medidas nenhuma, tá? Vou finalizar aqui a gente vai escolher tamponamento, tá? Então a gente tem várias configurações aqui de tamponamento. Topo, né? Topo base, né? Cobre o lado esquerdo, topo base cobre o lado direito, tá? Base, ele vai selecionar a base, topo, né? E aqui no lado esquerdo a gente pode colocar total altura inteira, né? Ou parcial lado exposto. E você pode definir aqui a largura, né? A altura, perdão, em milímetros desse tamponamento, tá? Então tudo isso você vai poder personalizar de acordo com o tamponamento do novo que você vai utilizar aí, tá? Então aqui você pode cadastrar, né? Ou, alterar essas informações de acordo com o tempo, né? Com o tipo de módulo que você está cadastrando. E aí, esse tamponamento vai ficar salvo específico nesse módulo, tá? Aqui na outra opção também a gente tem o outro armário inferior, que é do módulo da ambiente cozinha, tá? Você pode colocar aí também tamponamento. Eu vou colocar aqui um tamponamento só na base, né? No nosso topo aqui, tá? Vou deixar sem tamponamento lateral esquerdo. E aí, a gente descendo mais um pouco aqui, a gente tem as informações, né, de todo o conteúdo, de todo o orçamento completo do nosso módulo, né? Então, tem todas as informações aqui, listas de materiais, e aqui também o plano de corte desses módulos, tá? Então, aqui ele vai inserir todas as informações do plano de corte baseado aí para você gerar depois, né? Então, a gente vai finalizar esse orçamento e depois a gente vai gerar o plano de corte desse orçamento, tá? Então, tudo isso vai ser possível agilizar aí dentro do seu orçamento, tá? E aí você pode cadastrar os impostos aqui também, né? Se caso você pratica. Lembrando, para esses impostos serem cadastrados, é necessário acessar o seu perfil aqui, tá? Acessando o seu perfil, você vai conseguir cadastrar todos os impostos aí. Tá? E aqui, ó, você pode adicionar um item extra, como eu falei. Caso você queira adicionar, exemplo, eu vou adicionar puxadores. Vou escrever aqui puxadores. E aí você pode colocar aqui categoria extra, né? Ferragem, material, serviço, outros. Então, vou colocar aqui uma ferragem. Vou deixar em unidade. E a quantidade, vou colocar aqui 10, um exemplo. E o valor unitário desses puxadores. Vamos supor que esse puxador custe 12,50, tá? 12,50, a gente tem aí R$ 125, tá? Bom, finalizei meu orçamento, né? A gente esqueceu aqui de colocar a forma de pagamento. Então, você pode pagar via Pix, boleto, né? Pode até parcelar até em 24 vezes, tem a opção de 24 vezes, tá? Cartão também é a mesma coisa, 24 vezes. E forma de pagamento personalizada, onde você pode discriminar uma forma de pagamento personalizada que você vai fazer para o seu cliente, tá? Você pode colocar o cartão até 24 vezes. E aqui também você pode colocar os juros da maquininha, tá? Então você pode colocar aqui, por exemplo, 5%, né? Ele vai ser calculado tudo isso no valor final aqui pra gente, tá? Então a gente tem aqui, ó, o custo estimado de material, seria R$ 759,63, preço base de R$ 823,10, o mercado de 10%, então ele já dá aqui para nós R$ 63,00 a mais no orçamento, e aqui os impostos que a gente aplicou lá. Então, no caso, esses dois módulos sairiam por R$ 1.469,23, tá? E aqui o número de parcelas, perfeito? Finalizei meu orçamento, não vou fazer mais, tá? Quero salvar para poder enviar para o cliente. Vou selecionar aqui a opção salvar orçamento, clico em salvar, orçamento salvo com sucesso,
ele vai nos direcionar aqui de novamente para a página de orçamento, mas a gente vem aqui ó, em gerenciar, aqui ele vai ficar disponível. Então a gente tem aqui o orçamento Lucas, 1469,23, marcado como pendente, e a gente pode acessar aqui, ó, editar, a gente vai acessar aqui, ele vai ficar todo salvo, todas as informações aqui do nosso orçamento, a gente vem em resumo, a gente vem aqui para gerar o plano de corte desse orçamento. Então, exemplo, vem aqui, ó, gerar plano de corte. Ele vai abrir para a gente um PDF personalizado, né, com o logo da sua empresa, né, com as informações do cliente, projeto, né, e aí a data, né, e o nome do usuário, tá? Então aqui relatório técnico com análise de corte, aproveitamento de material gerado em 2/2/2026, tá? Então aqui, olha, ele já dá um total de peças, aproveitamento médio 44,3% e materiais, né, diferentes 3. Então tudo isso ele é discriminado aqui pra gente, tá? Então aqui, ó, tem um resumo de aproveitamento, né? Parâmetros de corte, então ele vai dar uma serra tipo 3 milímetros, espessura do MDF de 15 milímetros, né? Folga da porta 2 milímetros, tudo isso que foi cadastrado lá no nosso orçamento, tá? Sentido do veio longitudinal 2,75 m, né? Espessura do fundo 3 milímetros, recuo do fundo 15 milímetros. Então tudo isso foi configurações, teste que a gente fez lá atrás para você entender de fato como funciona. Então, legenda de cortes, então ele tem aqui lateral, porta, base, prateleira, topo, frente de gaveta, fundo e outros. Tá? Totais de ambiente, sala e cozinha, que são os 2 ambientes que a gente fez. 2 módulos, 2 portas, gaveta 0, 4 dobradiças e 2 puxadores. E aí, mais para baixo, a gente tem lista de peças, tá? Então, a gente tem aqui várias informações de todas as peças, tá? E descendo mais, ó, então a gente vai descer aqui, ó, a gente já tem a simulação visual dos cortes, tá? Então aqui ele já deu o nosso MDF branco de 15 milímetros, chapas, uma chapa, né? E aí com todas as informações, todos os cortes, tá? Aqui seria a continuação, tá? Seria no caso o fundo de 3 milímetros, né? Que seriam 2 fundos de 2 módulos. E aqui abaixo a continuação, né, do tamponamento, tá? Tamponamento madeirado, tamponamento 61, tá? Lateral aqui no caso, né? As bases, né? Enfim. Então ele dá todo aqui pra gente o corte e a listagem de tudo, tá? E logo abaixo a gente tem a legenda de cortes, tipos de peça, né? Então ele identifica aqui com as cores os itens de todo o projeto, tá? Então basicamente é isso, né? Ele gera todo o nosso plano de corte e lembrando que essa situação, né, esse novo sistema, ele está em fase de testes, tá? A gente está testando, né, aperfeiçoando cada vez mais, né, para ficar inteligente e, de fato, ajudar a você a gerar esses orçamentos com praticidade e a grande assertividade, tá? Então, qualquer inconsistência, qualquer coisa que você entender que, de fato, precisa ajustar, entre em contato que a gente vai estar à disposição para ajudar e, de fato, melhorar o sistema para que fique de cada vez melhor para todos vocês. Perfeito? Então, basicamente, dessa maneira, você configura o sistema de acordo com as suas informações. Perfeito? Bom, eu vou ficando por aqui e qualquer dúvida, a gente está à disposição.